eu vou falar duas coisas interessantes que apareceu para mim. Foi cera misturada com parafina. Gente, cera é um produto de origem animal, são as abelhas que produzem cera. Tem até, na verdade, o pessoal fala cera, que por exemplo, da ovelha, chamada lanolina, mas eu prefiro dizer que a cera é um material de exclusividade das abelhas. Bom, então o que acontece? Recentemente um cidadão entrou em contato comigo dizendo que na criação de aves as abelhas estavam descartando toda a cera. Eu digo, rapaz, isso é estranho. Aí eu comecei a argumentar, eu digo, então tem veneno na cera? Que tem nessa cera? Porque de um modo geral eu nunca vi a abelha jogando cera para fora da caixa, na questão de caixa racional. Eu nunca vi. Aí ele, não, é porque a cera eu comprei e a cera tinha parafina. Eu digo, peraí, você comprou enganado ou você comprou? Não, eu comprei sabendo que tinha parafina. Eu digo, parafina é um derivado do petróleo, a abelha não vai aceitar. Eu digo, a madeira, que é um material sintético, um plástico, um acetato é uma coisa, mas cera não, ou mais parafina não. E aí eu ri, porque como é que a pessoa vai criar abelha e vai ofertar a abelha com parafina? O material que a abelha manipula, inclusive tem que deixar bem claro que a abelha numa fome extrema, ela acaba consumindo a cera. Tá? Não é interessante que a abelha venha comer a cera não, mas ela consegue. Tá? De fome mesmo, bruta, ela acaba, é a única saída. Mas essa é uma das coisas que chega inusitada para mim. A outra coisa foi que o cara me alugou recentemente, ligava do Rio Grande do Norte, dizendo o que vocês vão ouvir agora. O que ele dizia? Ele dizia que, afirmava que estava conseguindo produzir, que era uma técnica que só ele tinha desenvolvido, estava em segredo, não sei porque ele estava em segredo, ligou para mim. Porque agora eu vou dizer para todo mundo, não vou citar o nome do cidadão, que também não falou quem era de fato, mas ele falou essa pérola. É de onde saem aquelas, das 87 colônias, uma colônia de Jandaíra. Essa também envolvia a Jandaíra. Rio Grande do Norte é mais famoso por a questão da Jandaíra. Ele disse o seguinte, que pegou os ovos das urussu nordestina, da urussu na verdade, a espécie, e tirou o núcleo da Jandaíra, colocou lá e nasceram Jandaíra do tamanho da urussu. Gente, isso é uma impossibilidade. O cara falar isso, ele talvez não sabia. Ele ainda disse que era pescador médico, não sei o que, é um médico não sei o que lá das contas, não sei qual é a especialidade, mas ele falou isso. Isso é uma impossibilidade. Por quê? Porque se a gente fosse pensar em clonagem, vamos pegar, por exemplo, a primeira clonagem de animal, um processo mais envolvendo genética, biogenética, engenharia genética, em tese, foi feita pelo o Instituto no Reino Unido, no ano 1996, e foi lá a ovelha Dory. Mas como é que os caras procederam ali? Eles tinham duas raças de ovelha. Vamos pegar aqui, estou até com o quadro aqui para a gente tentar aqui exemplificar o que eles fizeram. Ele tinha uma ovelha, vamos chamar de ovelha 1, e eles pegaram uma célula e daqui eles tiraram o núcleo. De que? Da glândula mamária. Está aqui o núcleo, bonitinho. Eles tiraram esse núcleo. Eles tinham chamado de ovelha 2, tinha outra ovelha. Daqui, eles, do núcleo, eles estiparam isso aqui, retiraram, descartaram e trouxeram esse núcleo para cá. Esse núcleo era de oócito. Que é oócito? São células, tá? Aqui era de oócito. São células capazes de se reproduzir. Então, o que nada mais que eles fizeram foi pegar o DNA dessa ovelha 1, uma raça de ovelha, e transferir de célula mamária aqui para outra célula que ele tinha retirado o núcleo. Retiraram o núcleo daqui, trouxeram para cá. Mas como foi que nasceu a ovelha Dory? Pensado de Dory. Dory nasceu com as características da ovelha que cedeu. Então, isso foi a clonagem animal. Clonagem é só isso? Também não. Tem que deixar bem claro aqui para quem está ouvindo, não vou entrar em muito mérito, jamais como seria numa aula de genética no ensino básico, estou falando do ensino básico. Como que é a clonagem que a gente tem? Por exemplo, várias plantas só se reproduzem por clonagem.
Tem algumas que se reproduzem por semente, por clonagem. Exemplo, morango. Eu posso plantar semente, posso cortar galho e obter outras plantas. O caso da bananeira, só a reprodução é toda clone. São clones, são cópias fiéis, porque ela vai sempre soltando uma estrutura, que ali tudo é folha, o caule é subterrâneo, chamado de rizoma, outra parte é raiz, corta, arranca aquele caule, aquela parte lá, e faz uma nova muda, nova planta. Isso é clonagem. Cana-de-açúcar é outro exemplo, corta os pedaços. Mandioca é outro exemplo, corta os pedaços, planta. Pode também plantar sementes, só que isso é mais demorado para o produtor, não é interessante, isso é clonagem. Quando o pessoal fala em clonagem, pensa clonagem. Clonagem é clone, é cópia. É cópia de um indivíduo fazer outro indivíduo. As próprias bactérias, em tese, praticamente, a gente pode chegar à conclusão que é uma clonagem, que elas se dividem em duas iguais, então elas estão fazendo o clone de si mesmo. Na prática, é isso que ocorre. Mas essa questão aqui que ele falou, por que isso é errado? Vamos entender. Se ele fizesse o contrário, ele ia obter. O que é que ele disse? Ele disse esse absurdo, essa coisa, essa maravilha. Que ele, ao pegar o núcleo da célula da jandaia e colocar dentro da célula digo célula reprodutora em tese, o ovo da urossu, a abelha nasceu a jandaia com todas as características da jandaia, porém do tamanho da urossu. Não tem como fazer isso, porque isso não acontece. Inclusive, DNA na célula não serve, a maioria dos seres não é só o DNA celular, não, tem o DNA mitocondrial, que no caso dos mamíferos é toda herança materna, herdada da mãe. Mas não vou entrar nesse detalhe porque não é objetivo. Portanto, você entender isso. Ele não consegue, eu digo, propriedade, por quê? Porque as características de todos os seres vivos estão ligadas diretamente no DNA. Agora, como é que ele conseguiria, talvez, conseguisse fazer uma jandaíra, que não foi isso que ele falou, fez coisas absurdas, informações absurdas, e pior que me aluga. E eu, assim, uma questão, sou educado, eu não desliguei, eu poderia ter batido o telefone. Eu não quero ouvir esse cidadão que está falando um monte de asneira, um monte de besteira, um monte de aberrações. Se ele pegasse, fosse lá e identificasse do DNA da jandaíra não, também da jandaíra, o gene responsável pelo tamanho do animal, que tem genes para todas as características do animal, visível ou não visível, e que é o genoma do animal, identificasse também na urossu nordestina os genes, o gene ou genes, pode ser mais de um, responsável pelo tamanho da urossu, e fizesse uma coisa diferente, que aí não é clonagem. Aí no caso é um transgênio. Tirasse o gene da urossu responsável pelo tamanho, mas deixasse todos os demais e fosse lá e colasse, não é bem colar não, é pegar uma cola não, tem todo um processo, e colocasse no DNA, no genoma, o gene esse gene ou genes no material genético da jandaíra, essa questão reflete o tamanho do animal, poderia sim nascer uma jandaíra com o tamanho da urossu, mas do jeito que ele falou é maior mentira, e a gente escuta isso. E são os doutores do WhatsApp, né? Nós temos um monte de doutores aí do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, são esses doutores que estão aparecendo, são esses mesmos que estão aí. Agora parece que muitos, o currículo dele é o quê? É uma questão lá do WhatsApp, outra qualquer, uma seita, alguma coisa. Isso é que define o cara, porque tem uns aí apresenta esse tipo de currículo. Eu não sei como é que fica a questão da academia, mas isso não é possível. Clonagem, por exemplo, é feito. Já foi feito com, acho que plantas que refletem a luminescência que é verificada em algas marinhas. Foi feito um clone pela Embrapa, os pesquisadores da Embrapa no Brasil, que é a Bezerra Vitória, acho que em 2004, se não foge a memória. Outros clones de animais já foram feitos. Nos Estados Unidos já fizeram clone de cachorro e tudo, mas a clonagem é uma coisa diferente de quê? Do transgênico. Transgênico, por exemplo, bactéria Escherichia coli, a E. coli, que o pessoal fala, abrevia, ela serve para fazer clonagem transgênico para produzir hormônio do crescimento, insulina, que é um hormônio também. O que ele falou, a gente morre de rir. Eu morri de rir do cidadão. Pena que não tinha um meio de eu estar gravando tudo, para depois
claro, ter essa maravilha guardada, mas falou essa coisa. Então, gente, se eu quisesse, por exemplo, criar uma mandaçaia, claro, não é permitido, perpassa também, não pode fazer isso de maneira clandestina, tem que estar dentro, no caso da ovelha d'Or foi no Instituto, tem todo o respaldo da ciência, uma autorização, tem comitês de ética, que se não tivesse comitê de ética, tem gente que domina, não é simples a questão do transgênico. Mas eu poderia fazer um transgênico da mandaçaia, ou não é tão fácil, eu teria que ralar um pouco, aqui no sentido figurado, tinha que estudar mesmo e ver, estudar, fazer o genoma, estudar o genoma aqui do animal e pegar de repente querer uma mandaçaia do tamanho da, sei lá, da Orossu, de Morossu. Jandaíra também é chamada Orossu Mirim, que é a abelha pequena, tá? Então, o que ele falou, e a gente vem escutando isso, e aí as redes sociais têm propagado muito isso, eu tenho visto muita coisa desse tipo. Não, é possível até, através de um transgênico, de uma abelha ou outro animal transgênico, dar uma resistência, dar uma condição de viver em outro local. Mas isso não pode ser feito de qualquer maneira. Eu quero deixar bem claro aqui, não pode ser feito de qualquer maneira. Então, tenho que dizer que coisas tão técnicas, apesar de mexer, de manipular material genético, de ser tudo. Por exemplo, a ficção lá do Steven Spielberg, da Jurassic Park, que é o Parque dos Dinossauros, não está errada. É ficção, mas ela é uma possibilidade. Qual é a possibilidade? No caso de falar de um grupo de répteis, que foram os dinossauros, que viveram há milhões de anos, todos extintos. O motivo só tem teoria, não tem nenhuma explicação que diga de fato foi daquela maneira que aconteceu no passado tal coisa e levou à extinção do grupo de animais. Só tem uma coisa que é interessante. Se encontrasse guardado em alguma parte do planeta, vamos imaginar que um dinossauro ficou lá preservado, congelado no ambiente da Terra, não era mais de lugares frios, tão frios, mas vamos imaginar que aconteceu por alguma mudança essa situação e o material do animal ficou guardado, células. É possível fazer outro animal? Sim. Como? Pegar e retirar, em tese, basicamente que é chamado de estripar, retirar o núcleo dessa célula, colocar em uma célula, que seria uma célula para o desenvolvimento, não é tão simples assim como eu estou falando, não vou aqui complicar. E, nesse caso, por exemplo, de um réptil, outro réptil, como um jacaré, um crocodilo, e eles desenvolver na célula desse indivíduo um dinossauro. Mas não é tão simples assim, mas se tivesse um material preservado era possível. Tá? Mas ia nascer dinossauro. Mesmo usando um animal lá, outro animal, mas ia gerar um dinossauro. Por quê? Porque traz informações genéticas do dinossauro. Mas o que ele falou foi de um desconhecimento, de um destrato. Se o cara se passou como um médico que sabia muito de genética, o desconhecimento é absoluto. Porque o que ele estava fazendo em tese ali, praticamente era uma clonagem da jandaíra, usando outra abelha nativa. É só clonagem. É só pegar o material lá da célula, nem sei para que isso, e aí ele dizer que o animal nasceu do tamanho que é o dobro, a Orossu é praticamente o dobro da jandaíra. A jandaíra é uma abelha média, uma abelha pequena, na verdade, uma melita pequena. Nasceu o dobro, impossibilidade, gente. Isso é absurdo. Isso é coisa para... nem um leigo vai acreditar nisso. O cara que estudou, que teve um conhecimento básico de conhecimento de genética no ensino fundamental, ensino médio, lá no 7º ano, 8º, viveu um pouquinho, e no 3º ano do ensino médio, ele jamais fazer uma afirmação dessa. Tá? E não sabe que eu lido no dia a dia, mesmo com essa parte, trabalhando com os alunos, e tudo, explicando o que é isso, qual é a diferença de clone. Clone é a cópia do indivíduo, e o que é a diferença de transgênico. Transgênico é pegar gene de um outro indivíduo e introduzir no DNA do material genético desse animal, desse bicho qualquer, e ele agora reproduzir essa característica. Tá? No caso, uma produção de insulina, que é um exemplo, feito com bactérias, pega o gene humano responsável pela produção de insulina, no caso do gene responsável pelo hormônio do crescimento, faz a mesma coisa, e pode fazer com muita coisa. Claro que passa tudo pela autorização, não é de qualquer maneira, não é qualquer um que sai fazendo e pode fazer. Então a gente vê essas coisas, o pessoal chega coisa absurda para mim. Chega toda hora, gente. Toda hora. Toda hora chega coisa absurda para mim. E olha que eu não sou
especialista. Imagine, coitado dos professores universitários, que eles não recebem de coisa, né? Porque os caras estão aí bombando depois da questão da internet, e a gente vê afirmações, esse não é o canal exclusivo que vem falando sobre isso. Tem outros canais que falam sobre outros temas, que falam também. Então, isso já aconteceu e vem acontecendo. Paciência. Porque se fosse assim, ficava fácil, todo mundo podia o cara também criar sei lá, vamos pensar, também não é híbrido. Cuidado, que o híbrido é diferente, pode ser híbrido misturando duas espécies, pode ser híbrido só dentro de uma espécie. Cuidado com esses conceitos, já falei isso aqui no canal. Então, não é que eu não tenha falado. Então, hoje o vídeo é para falar da parafina para apis, absurdo. Não que eu não tenha falado que parafina e cera serva para fazer vela, até porque o que é contado é que a introdução de apis na América foi por conta dos padres que, quando eles pegaram a cera das abelhas, nossas abelhas, a cera de uma abelha dessa aqui é uma cera negra, cera preta, porque é rica em própolis, quando queima, dá para fazer vela? Dá. Até para se fazer vela, é fácil fazer uma vela, tá, de cera. Só que porém, essa aqui, por causa da quantidade de própolis, o odor é muito forte, e não era do agrado dos padres europeus. E aí eles começaram a trazer abelhas no ano de 1502 já trouxeram para a América Central. E lá pelo século XVIII, eu acredito mais no século XIX, trouxeram para o Rio Grande do Sul e para Recife. Foi nos dois pontos do Brasil que eles começaram a criar. Mas isso se intensificou quando fizeram a hibridização, que foi do Toqueiro no ano de 1956. E aí a abelha se espalhou pelo Brasil e saiu do domínio territorial. Se expandiu por toda a América. Mas isso é outra situação. Mas o que o cara falou é tão absurdo, é tão bizarro, que não dá para... Qualquer pessoa que tem um nível básico não dá para acreditar. Porque não é possível. Aí seria fácil o cara sair fazendo. Claro que ninguém pode fazer, como eu falei, que tem a questão da ética. Em ciência, quando você vai mexer, não, também o pessoal estava fazendo tudo quanto era bicho, quanto de humano, quanto de tudo. Todos os feitos até hoje, quanto que eu estou falando, que manipula material biológico. O que eu posso fazer? Posso não vou fazer nem domino essa técnica. Tem que ser mais ou menos como é que ela, no campo da teoria, como é que ela funciona na prática. Pegar uma célula do meu corpo e produzir outro indivíduo. Possível é. Acho que tem uma célula hospedeira, claro que não é tão simples assim. Tirar o núcleo e fazer. Mas isso é uma coisa absurda. Isso já foi explorado na ficção também. Mas o que o cara falou é coisa assim surreal. Então, para vocês entenderem que eu recebo muitas coisas. Eu aqui eu não estou. Eu tenho que relatar para a pessoa, para você de exemplo, não sei se de exemplo, mas que outras pessoas não venham falar essas besteiras. Porque ele pode passar vergonha no Congresso, falar uma coisa dessa. Se esse cara falasse isso no Congresso, principalmente um Congresso de genética, eu acho que ele ia passar por um questionamento bem sério. As pessoas iam criticar bastante. Tá? Beleza? Então foi isso.